Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. Não custa nada, pô. Quebra um galho aí, ajuda aí, indica para outras pessoas, compartilha o vídeo. Se você já assistiu o documentário, vê aí se eu falei, ou o que eu falei sobre o vídeo, né? No caso, hoje é um documentário, eu recomendo documentário Arquitetura da Destruição, do Peter Coy. Diz aí se você já assistiu, se eu esqueci de dar alguma informação, como eu sempre falo, né? E, como eu disse, hoje eu vou comentar o documentário. Eu não tô com ele aqui, eu emprestei. E esse documentário ele tem uma coisa muito interessante. As escolas do estado receberam um kit no ano 2000, por volta do ano 2010 já, com um grupo de filmes, uma caixa cheia de filmes. E um dos filmes que tinha para você trabalhar com os alunos, com um livro muito interessante, indicando passagens e tal, era esse, Arquitetura da Destruição. E eu peguei para assistir, né? Eu acabei descolando depois, tendo a minha cópia. E é um documentário assustadoramente fantástico, assim. Por que ele é assustadoramente fantástico? Ele vai contar como que o projeto do pan-germanismo, do nazismo, foi organizado. Só para você entender, existe um documentário anterior a este que chama Eugenia. O que é a eugenia? Era o conceito de limpeza da sociedade alemã, dentro do ponto de vista do nazismo, no sentido de uma limpeza social. Então pegar pessoas com necessidades especiais, de grupos minoritários, e começar a esterilizar essas pessoas e, em alguns casos, de eliminar essas pessoas, fazer a execução. Nesse documentário, o que ele vai pegar? Então ele vai contando a história do Hitler, no sentido de da frustração dele como artista, né? Então vai dar um preâmbulo na história, mostrando como que ele foi um artista frustrado, que não deu certo e tudo mais, e o plano de ascensão do regime nazista, no sentido de associar o processo da eugenia com um processo estético-artístico. Então ele vai mostrando como que vai aumentando o processo de eliminação de pessoas com necessidades especiais através de execuções, não na ideia de campo de concentração e tudo mais, mas pegar no sentido de socialmente esterilizar essas pessoas e levar essas pessoas para instituições que iam fazer a eliminação delas, ou seja, para acabar com o sofrimento delas. A ideia era de que você estaria fazendo um favor para essas pessoas. E como que esses números vão aumentando, ele vai começando também a mostrar o número de expurgos, de perseguições de minorias, mas o grande foco nesse documentário é as pessoas com necessidades especiais. Então eles começam a fazer uma limpeza dentro da sociedade alemã e dos países que estão dominados pela Alemanha nesse sentido. Ao mesmo tempo, eles vão mostrar como que o governo alemão começa a comprar obras de arte ou se apropriar de obras de arte. Então ele vai mostrando as exposições artísticas que vão sendo feitas, os trabalhos de incentivo à ordem, na ordem de produzir uma arte alemã. Pô, você vai pegar aquele cara, o Alvin aqui do Brasil, que fez que ele foi até retirado da Secretaria de Cultura, o cara que veio antes da Regina Duarte, que ele queria instituir um prêmio no Brasil, que era a mesma proposta que teve na Alemanha. Uma arte que fale da nacionalidade, de mostrar a grandeza do nosso povo e tal. E lá era do povo alemão. Então eles começam a fazer um trabalho de propaganda
em cima do cinema. Você vai ter assim imagens de filmes que foram feitos. Tem aquela cineasta alemã que ficou famosa, que fez Olimpíadas, por exemplo. Então eles começam a vender um modo de ser do arianismo, né, dentro de um conceito artístico, e a promoção de exposições de arte, a anexação de obras de arte. Então os nazistas vão se apropriar de um monte de material artístico, e a grande ideia que o Hitler tinha, que era, na cidade natal dele, fazer o maior museu da Alemanha, que isso era na Áustria, né? Fazer o maior museu da Alemanha, onde eles iam remontar ao Reich, que é o Império Romano, né? Ia ser a maior cidade da Europa de todos os tempos. Ela ia ter uma perfeição arquitetônica, e lá teria toda a obra produzida, a grande obra produzida no mundo. É interessante que você vai ver, por exemplo, os nazistas, os alemães, o governo do Hitler, colocando, por exemplo, a arte de vanguarda como arte de degenerados. Então eles vão pegar o cubismo, o expressionismo, o impressionismo, e vão começar a fazer críticas sobre elas, né? E aí você vai acompanhando esses dois processos dentro do documentário. O processo de limpeza social dentro do que era a Alemanha pan-germânica, com os países já anexados, e a ideia do que ele tinha como arte. Então, por exemplo, quando ele invade Paris, ele não deixa bombardear Paris. Ele faz questão de ser filmado perto da Torre Eiffel. Opa, de novo. Cara, a galera quer o Ronaldo. Eu não sou o Ronaldo, mano. Então pega assim, aquela demonstração de poder do Hitler, por exemplo, em Paris, de não destruir. Por quê? Porque ele via Paris, ele tinha um senso estético dentro da cabeça dele em que Paris não podia ser destruída. Por quê? Porque Paris representava, apesar de dentro da cabeça dele ter um monte de gente degenerada, ela era a expressão do Napoleão, que era um cara que ele admirava. Então, a ideia do pan-germanismo e do nazismo, ela vai nesse filme ser desvelada. E aí é muito interessante a epifania que você vai ter dentro do documentário. Qual é a conclusão que ele tem? Que todo o processo da arquitetura... Por que ele chama arquitetura da destruição? Porque ele está... O nazismo era um plano... O que ele arquitetava? Destruir tudo que veio antes dele, que ele não considerava como belo, como perfeito, como uma representação do pan-germanismo, e construir uma nova sociedade a partir disso. Então, eles vão colocar que o nazismo nunca foi um plano político, mas acima de tudo, dentro da cabeça do Hitler, que ele era um plano estético, ele era uma obra de arte, ele era um projeto artístico. Então, a eliminação dos judeus, a eliminação das pessoas que eles achavam que não se enquadravam dentro do que o arianismo pretendia, afligia e criava um choque estético para essas pessoas. Então, uma pessoa com necessidades especiais, uma pessoa com uma deficiência, ela era algo que agredia esteticamente a sociedade e que ia contra o plano do pan-germanismo. E qual é o único jeito deles fazerem isso? De lidar com isso? A não existência, destruindo. Por isso vai se chamar arquitetura da destruição. Então ele vai olhar para esse documentário, ele é muito interessante e faz muito sentido. Não que tenha acontecido só isso, mas quando você assiste esse documentário e você fica pensando nas atitudes e nas articulações que foram feitas, principalmente da cabeça do Hitler, que tinha hora que dava umas viajadas muito grandes assim,
você vai ver que faz um grande sentido. Então, para ele, o nazismo nunca foi um projeto político em si, mas ele usava a política para que ele fizesse o quê? Uma realização de um plano estético, artista, como ele era um artista frustrado. E como que ele via isso? Ele ia transformar isso numa obra de arte, um governo que ia representar um ideal superior, que era o que ele tinha pensado. Muito louco, muito doido assim. E aí, do ponto de vista social, com a eugenia, tirando as pessoas que ele considerava esteticamente inadequadas para esse plano, e criando o maior museu do mundo com o que ele achava que era a arte. E o que não fosse, se enquadrasse dentro disso, como Picasso, Matisse, Renoir, eles eram os degenerados e não merecia ser visto, ser reconhecido como arte, porque aquilo era obra de pessoas degeneradas. Muito louco, muito interessante, vale a pena assistir. Então eu recomendo Arquitetura da Destruição, do Peter Cohen, de 1989, tá? Já é um filme bem antigo, assim, mas vale muito. A narrativa dele é um pouquinho lenta, assim, ele é meio do jeito que ele vai apresentando, porque como é que ele acontece? Então ele vai apresentando os dados das perseguições eugênicas, né, no sentido de limpeza estética, social, e ao mesmo tempo ele vai mostrando, conforme vai evoluindo o governo nazista, as obras de arte, as exposições de arte, as aquisições de arte nesse sentido, e a construção do grande museu na Alemanha lá, que seria o centro do mundo, o Terceiro Reich, né, fazendo referência ao Império Romano. Por isso que eles usavam a águia lá, né, que era uma referência do Império Romano. O poema de hoje, ele chama Amenizando Tudo. Olha que ironia que vai ter aqui. Eu não escrevi para isso, mas que vai... Amenizando Tudo. O homem, no objetivo de amenizar a descoberta do sentido real de tudo, que obviamente é não existir, real propósito nessa tragicomédia perpetrada inocuamente por todos, criou a arte como instrumento a enobrecer a sua luta em dar a uma pergunta sem resposta eficaz uma beleza trágica, tornando toda a sua fugaz epopeia muito mais suportável. A gente tem através da arte a história dos egípcios contadas para nós. Então, através da arte a gente vem contando a nossa história, vem tentando deixar o nosso registro aqui, nesse tempo que a gente está passando aqui na Terra, de deixar uma mensagem que no final não vai fazer diferença nenhuma quando todos os homens não existirem mais, mas que a gente usa para amenizar também as coisas, mas nem sempre, como foi o caso desse caso da Arquitetura da Destruição, que o governo nazista usou a arte e a propaganda e o cinema para também perpetuar o seu modo de agir e pensar. Isso não aconteceu só lá não, hein? Você vê o cara aqui que era da Secretaria da Cultura fazendo isso agora, em 2019, um absurdo total. Diz aí, você já assistiu esse documentário? Sabia que ele existe? Se já assistiu, se eu esqueci de falar alguma coisa, se você gosta tanto dele quanto da eugenia, eu vou falar mais pra frente aqui da eugenia também. E a gente se vê em outro vídeo aqui do Terra Firma Society. Deixa o like, o dislike e a gente vai se falando. Eu me perdi agora aqui no final, né? Porque o cara tentou ligar, eu perdi minha linha de raciocínio. Grande abraço e a gente vai se falando em outros vídeos aí. Ronaldo!